Hello, hello! Hoje sou eu que estou por aqui. Muito bem-vindos, muito bem-vindas. E hoje nós vamos falar o quê? Sobre a fase dos 2 anos do bem. Vou contar o que está acontecendo comigo. Enquanto isso eu vou arrumando as roupinhas dele. Mas antes, roda a vinheta. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre a fase do Terrible 2, dos 2 aninhos do bem, que eu estou passando. O bem vai fazer aniversário dia 31 de maio. Esse vídeo vai pro ar ou talvez um pouquinho depois, mas vamos conversar sobre isso. Aproveitem para comentar, compartilhar, é muito importante pra gente. Passa para todos os amigos, ativa o sininho, toda semana tem vídeo novo. Bom, então é isso, vamos falar sobre o Terrible 2, gente. Já passa tão rápido, né? Como passa rápido, parecia que foi, sei lá, pouquíssimo tempo mesmo que o Ben nasceu e eu nem me via falando sobre Terrible 2. Falei, ainda vai faltar muito tempo. E o clichê, não é clichê não, é sério, sabe? Passa muito rápido mesmo, é verdade. E o que acontece? Ele parece outra criança. O Ben parece outra criança. Sempre muito carinhoso, continua sendo muito carinhoso, comunicativo. Ele tá cada dia mais comunicativo e a gente fica assim, passado, sabe? Tipo, ele conjuga verbo. Esses dias ele tava assim, eu nadei na natação. Aí o Ben nadou. Aí eu fiquei assim, como assim, né? O Ben, ele já tá na escolinha desde novembro, então ele entrou na escolinha com 1 ano e meio, mais ou menos 1 ano, alguma coisa assim. E desde então, a gente só viu ele realmente evoluir. Aí, o que aconteceu agora, que ele tá fazendo 2 aninhos? Primeira coisa, eu tô vendo uma mudança muito grande no sono dele. Essa noite, por exemplo, ele acordou às 3 da manhã e ficou até às 6h15. Acordado, não alerta, assim, não despertou, mas ele ficou, tipo, acordado, sabe aquele soninho meio que você acorda, aquela primeira etapa do sono? É isso. E aí ele gosta de ouvir barulho de água, e a gente normalmente coloca na Alexa, né? Mas o que aconteceu? Não estava resolvendo a Alexa. Aí a bonita aqui resolveu que ia ligar a torneira, porque quando ele era bebezico, ele gostava muito, ele se acalmava quando a gente ligava a torneira, né? E aí eu falei, bom, vai que ele se acalma, né? Porque diferente das outras vezes, agora ele acorda e é como se ele estivesse numa crise de frustração, sabe? Ele não sabe lidar com os sentimentos, é como se fosse uma explosão de sentimentos que ele tem, de sensações, enfim, e ele acorda de madrugada assim, nervoso. E pelo que eu sei, pelo que eu pesquiso, enfim, faz parte desses 2 anos, desse desenvolvimento, né? É uma partezinha do cérebro que está em desenvolvimento que dá esse desajuste mesmo, porque é como se fosse algo que a gente realmente não conseguisse controlar. Ele não entende por que ele está frustrado, por que ele está com raiva, por que ele está muito feliz, enfim. O que você quer? Fala pra mim. E no colo com o papai. Ó, tá com soninho então? Você não quer mais pãozinho de queijo? E essa partezinha do cérebro, que agora eu não lembro o nome, eu vou pesquisar e vou colocar aqui para vocês. Ela é responsável por equilibrar as emoções. E como ela está se desenvolvendo, existe esse desajuste, esse desbalanço, entendeu? E como lidar nessa situação? Né? A gente se questiona muito. Porque chega uma hora que a gente cansa, a gente está cansado. Eu, por exemplo, fiquei exatamente 3 horas no banheiro.
Minha vontade era de sumir? Era de sumir. Mas aí eu pego e penso, gente, isso vai passar. Isso faz parte dessa fase de 2 anos. Não vou morrer por ficar aqui e não vou deixar de dar o colo, de acolher, porque é o mínimo que a gente tem que fazer. E entender a situação. Eu acho que o mais importante é a gente buscar informações para a gente conseguir ter paciência. E claro que pode chegar um momento que a gente não tem paciência. Aí é que a rede de apoio é muito importante. No caso, somos eu e o Mac aqui em casa. E caso eu esteja muito cansada, porque normalmente não adianta agora o Mac levantar e ficar com o Ben, porque ele fica assim, tá nessa crise de separação também. Então não adianta muito o Mac acordar e ficar com ele, porque o Ben vai ficar chorando, chorando, chorando. Pelo menos comigo, ele se contém e fica ali no meu colo. Aí, quando estou exausta, que já aconteceu, que é muito normal, aí, minha filha, aí você pega e chama, se você tiver alguém, porque você precisa dar um respirar. Nem que seja 10 minutos, você precisa, sei lá, ir no banheiro, tomar uma água, respirar, pensar, olha, vai passar, isso é só uma fase. Ele ainda está passando por momentos que ele não sabe, e vão ter muito mais, né? Que ele não sabe controlar o sentimento dele. E é assim que a gente faz, assim que a gente leva as coisas. O que tem acontecido também de diferente com o Ben na escola? Na escolinha ele está tendo muitos episódios de se machucar. E a gente se questiona, né? O método da escola do Ben, quando a gente foi escolher a escolinha, nós pesquisamos muito, visitamos algumas, e era justamente, a gente escolheu essa justamente porque ele tem liberdade para correr, para brincar, para criar, para desenvolver a criatividade, a autonomia. E com essa linha de raciocínio, essa linha de educação que a escola segue, existe muito mais probabilidade de ele se machucar. Por quê? Ele tem o educador ali que está de olho nele sempre, mas ele pode explorar à vontade. E nesse de explorar à vontade, às vezes é um piscou, pronto, caiu. E a gente está nessa agora, nessa fase de como encarar que isso é normal. Nós sabemos que é normal, mas quando a gente vê o nosso filhinho machucado, nós sabemos que é normal, mas quando o nosso pequeno chega assim, meio machucadinho, ou com uma mordida, a gente se questiona, nossa, será que a gente pode fazer algo a mais para evitar? Sendo que a gente não quer evitar de fato tudo, porque a gente acha que ele tem que passar por certas situações para ele ir formando o caráter dele, né? Ele vai se machucar, ele vai cair, ele vai ter discussões, ele vai se frustrar, tudo isso. Mas a gente se questiona. E aí vem muito a questão da culpa, né? Eu nunca tinha sentido tanto. Não é culpa, sei lá se é culpa, é uma insegurança do tipo, posso fazer algo mais? Será que eu não estou sendo muito aberta, permissiva com o que está acontecendo, o que acontece, né? Episódios de, às vezes, ele se machucar na escola. E essas questões eu tenho conversado com algumas mães, né? Sobre isso. Nossa, agora eu estou passando por isso. E todas têm essas questões. Teve uma mãe até que me respondeu assim, eu me culpo até se o meu filho está dormindo com a roupa certa. E aí eu pensei, nossa, não, eu não chego ainda nesse nível, porque a gente é mais... Acho que a gente é mais, assim, realmente tranquilo quanto a isso, mas a culpa sempre existe, né? E como é bizarro. Falando sobre o Ben, eu vou deixar aqui o link do vídeo do parto do Ben, que já vai fazer 2 anos e é muito legal de assistir. Foi um momento mais especial assim da vida. Então dá uma olhada aqui. Eu acho que
se tornar mãe, acho que o maior desafio é lidar com essas questões, né? Não é desafiador você lidar com uma birra, não é desafiador você lidar com as coisas legais, porque, enfim, são legais. O desafiador é a nossa cabeça, né? De a gente entender que são fases, principalmente quando a gente tem o primeiro filho. Eu acredito que se a gente tiver outro filho, a gente já vai vir com uma escola, sabe? De tipo, ai, não, aconteceu isso, é normal. Então, acho que é por isso que é diferente quando tem o segundo filho, né? Que o segundo filho é mais solto. Então, a gente tá nessa fase. Outra coisa que acontece com o Ben agora. Tem uns 3 dias que ele não foi pra escola, né? Alguns dias aí, porque ele tava doentinho. E aí ele acordou e começou a chorar. Começou a chorar, de birrinha mesmo. E ficou lá 1 hora. E aí eu penso, como que eu lido com isso, né? Eu sento ali ao lado dele, falo, olha, bem, quando você se acalmar e conseguir me falar o que você quer, se você estiver precisando de alguma coisa, aí eu dou algumas opções, você quer tomar uma água, quer olhar a janela, eu dou algumas opções para ele, porque às vezes ele não sabe o que ele quer, né? Às vezes não, sempre é assim. Aí o que eu fui percebendo, com essas birras que eu fui deixando assim ele mais tranquilo, assim, tipo, tudo bem, eu sei que você tá bravo, pode ficar bravo, a mamãe tá aqui, quando você conseguir falar com a mamãe você fala. E ele consegue, normalmente ele consegue, ele fala, eu quero mimir, eu quero comer, eu quero brincar. Depois de um tempo, é o tempo dele. Então, eu comecei a perceber rapidamente com essas birras, nem sempre a gente tem tempo de deixar ele fazendo a birra, que é tentando entender esses sentimentos, né? Ele tá demonstrando os sentimentos dele, a birra é isso, esse sinônimo assim. Nem sempre a gente consegue permitir, a gente tem o tempo para ele ficar ali. Mas sempre que a gente tem a oportunidade de deixar ele, estou aqui ao seu lado, eu vou fazer uma comida e você tá aqui com a mamãe, enfim, deixar ele sentir todas essas coisas, essas sensações, eu acho que é mais ou menos o caminho. Quando não há tempo, não há tempo. Bem, vamos parar de birra, eu entendo que você tá triste, mas a gente tem que sair agora, a gente tem que trocar sua fralda, não é fácil. A gente tá notando que é cada vez mais difícil, por exemplo, trocar fralda. Não quero trocar fralda. A gente usa algumas estratégias, algumas negociações, sim, a gente usa. Mas a gente também tem um limite, porque a gente acha que é o seguinte, essa educação permissiva, às vezes ela tá passando um pouquinho do ponto, né, de limites. Tem que ter muito essa percepção. A gente faz uma educação afetiva, permissiva, mas até um limite. Então, não quero trocar fralda. Tentamos negociar alguma coisa. Não houve negociação? Então, a gente vai sem negociação. E nem sempre há negociação na vida. Por isso que a gente acha que em alguns momentos realmente a gente tem que dizer não. A gente até explica o que é, por que não. E pronto, ponto final. Porque a vida nem sempre tem negociação, entendeu? E por isso que a gente tenta criar o nosso filho dessa maneira. E eu tô aqui conversando com vocês, acho que sobre isso, que eu jamais pensei que fosse acontecer, porque quando o neném nasce a gente não pensa. O Mac pensava, tipo, educação, né? Eu não, eu só pensava no bebezico. E hoje eu tô aqui pensando na educação dele, em como ajudá-lo a ser um homem de caráter, né? Um ser humano com um caráter de ético, de valores, enfim. E é isso, gente. E aí, quem tiver dicas de como lidar com essas birras, frustrações, além do que a gente já faz, mandem aqui como que vocês lidam, como foi a história de vocês. Eu falei um pouquinho aqui sobre um todo, se vocês querem que a gente converse mais sobre o bem, sobre a mãe, a maternidade, façam comentários,
Me digam as experiências de vocês, como vocês lidaram, como que foi, como está sendo, enfim. Muito obrigada. Por favor, comentem, compartilhem, passem para todos os amigos. Aproveita para assistir esse vídeo aqui que a gente estava falando de infância, de educação, que é um vídeo que eu conto da minha infância, da minha história. Sei que vocês vão gostar muito. Aproveita para comentar, compartilhar, é muito importante pra gente. E também se inscrever no nosso canal. Muita gente assiste o nosso vídeo e não está inscrito. É isso então, até mais, beijos, beijos.